A mulher flagrada em adultério. João 8.7. A passagem bíblica de João 8.7 traz um dilema ético que intriga muitos teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. A situação em que uma mulher é pega em adultério e é levada a Jesus para ser julgada pelos líderes religiosos é um exemplo claro da contradição entre a lei e o amor. No entanto, do ponto de vista bíblico, essa passagem tem muito a ensinar sobre a justiça divina e a graça de Deus. Os escribas e fariseus a trazem a mulher até Cristo, e a colocam no meio da assembleia. Eles apresentam a acusação contra ela: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. Eles o chamam de mestre, esperando que suas adulações enchessem o coração de Cristo de vaidade. Pois como diz as Escrituras, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Romanos 16.18. Mas, embora os homens possam ser influenciados por tais elogios, aquele que sonda os corações não pode. Ela tinha sido apanhada no ato, de modo que não havia lugar para alegar inocência. Se ela não tivesse sido apanhada neste ato, poderia ter cometido outro e mais outros, até que seu coração estivesse completamente endurecido. Mas, às vezes, é uma graça de misericórdia para os pecadores quando seu pecado vem à luz, para que possam não continuar cometendo-o arrogantemente. E melhor que nosso pecado nos envergonhe do que nos destrua, e seja apresentado diante de nós para nossa acusação do que para nossa condenação. Eles apresentam os estatutos deste caso, sobre os quais ela era acusada. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. É normal que aqueles que são flexíveis com seus próprios pecados sejam inflexíveis com os pecados de outras pessoas. Ressaltamos que adultério é um pecado extremamente diabólico, pois é a rebelião de uma luxúria vil, não somente contra o mandamento, mas também contra a família por Deus constituída. É a violação de uma instituição divina. Se ele a absolvesse, e desse a opinião de que a sentença não deveria ser cumprida, como eles esperavam que ele fizesse, eles o apresentariam, em primeiro lugar, como um inimigo da lei de Moisés, e como alguém que usurpava uma autoridade para corrigi-la e controlá-la, e iriam confirmar o preconceito contra ele que tão engenhosamente propagavam seus inimigos, de que ele tinha vindo destruir a lei e os profetas. Então Jesus pareceu menosprezar o caso, e fazer-se de surdo. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É impossível dizer o que Jesus escrevia, e, portanto, desnecessário perguntar. Com isto, Cristo nos ensina a sermos lentos ao falar quando nos forem propostos casos difíceis, e não disparar nossa resposta com rapidez. E quando formos provocados ou desafiados, devemos fazer uma pausa para fazermos considerações antes de responder, a pensar duas vezes antes de falar uma. Eles continuaram perguntando a ele, e o fato de que Jesus parecesse não prestar atenção os fez mais fervoroso, pois agora eles acreditavam de que o tinham deixado sem saída, se absolvia a prisioneira, ou se a condenava, e por isto eles apelavam a ele insistentemente. Por fim, eles envergonha e silencia com uma palavra. Jesus se endireitou, como se estivesse despertando de um sono. E lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não negou a lei nem desculpou a culpa da prisioneira, nem, por outro lado, incentivou a acusação ou estimulou seu calor. Veja o bom resultado de uma reflexão. Eles podem ter vindo com desejos de acusá-lo, mas foram forçados a acusar a si mesmos. Cristo reconheceu que era adequado que a prisioneira fosse acusada, mas apelou às suas consciências se eles eram adequados para serem os acusadores. Aqui ele se refere à regra que a lei de Moisés prescreveu na execução de criminosos, de que a mão das testemunhas seria as primeiras a atirarem pedras, como está em Deuteronômio 17.7. Os escribas e fariseus eram as testemunhas contra esta mulher. Agora Cristo lhes pergunta se, de acordo com sua própria lei, ousariam ser os executores. Ousariam eles tirar, com suas mãos, aquela vida que estavam agora tirando com suas línguas? Nós devemos ser favoráveis, embora não aos pecados, mas às pessoas, daqueles que ofendem, e restabelecê-las com um espírito de mansidão, considerando a nós mesmos e a nossa própria natureza corrupta. Devemos nos conter, e não atirar pedras em nossos irmãos. Não devemos divulgar suas faltas. Que aquele que esteja sem pecado comece um discurso como este, e então aqueles que estão verdadeiramente humilhados pelos seus próprios pecados e ficarão felizes em esquecer o assunto. Se vocês estão sem pecado, levantem-se para a acusação, e que a adúltera seja executada. Mas, se ela for culpada, enquanto vocês, que a apresentam, também forem igualmente culpados, ela ficará livre de acordo com a regra que vocês mesmos estabeleceram. Com isto, ele cumpria a grande missão para a qual ele veio ao mundo, que era trazer os pecadores ao arrependimento. Não para destruir, mas para salvar. Ele desejava trazer, não apenas a prisioneira ao arrependimento, mostrando-lhe sua misericórdia, mas também seus acusadores, mostrando-lhe seus pecados. Eles procuravam apanhá-la em uma armadilha, Cristo procurava convencê-los e convertê-los.